Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Saber, conhecimentos compartilhados com você. Para mim é sempre uma alegria poder compartilhar com você conhecimentos que transformam e que nos fazem crescer. E hoje nós vamos falar sobre a ira. Tá com medo? É assim mesmo que as pessoas ficam quando você fica irado, quando você coloca para fora a sua ira. E hoje nós vamos entender um pouquinho sobre a ira à luz da Bíblia. Mas antes, se você ainda não é inscrito, eu lembrei que não vou mais pedir para você se inscrever no canal. Eu estou chateado, estou magoado, então não vou mais pedir para você se inscrever no canal. E nem vou mandar rodar a vinheta, certo? Então vamos ao que interessa. Bom, a ira é um sentimento intenso, permanente de ódio, mágoa, rancor contra uma ou algumas pessoas. A ira pode estar predisposta por algum fator genético ou biológico. O cansaço, as alterações hormonais, os problemas sexuais, a depressão ou a fome incidem ou recaem nas reações que manifestam a ira. Agora vamos o que a Bíblia diz sobre a ira. Vou deixar aqui algumas referências, são muitas, eu não tenho a intenção de colocar todas elas, mas algumas, para que a gente possa entender um pouquinho como a ira nos prejudica, como a ira nos leva a cometer erros, e muitos erros. Bom, exemplos de ira na Bíblia. Caim, Gênesis 4, versículo 5, diz assim: Todavia não se agradou de Caim e de sua oferenda, e por esse motivo Caim ficou irado, e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Caim foi rejeitado. Outro homem chamado Saul, 1 Samuel, capítulo 20, versículo 30, diz assim: Então Saul se inflamou de cólera contra Jonatas e esbravejou: Filho de uma vagabunda insolente, acaso não tenho pleno conhecimento que tens favorecido o filho de Jessé para a tua vergonha e para a vergonha daquela que te deu a luz? Outra referência, outro homem chamado rei Nabucodonosor, referência de ira. Daniel capítulo 2, versículo 12, diz assim: Essa declaração deixou o rei tão irado e enfurecido que ele ali mesmo ordenou a execução sumária de todos os místicos da Babilônia. O rei não conseguiu o que queria. Outro homem chamado rei Herodes, um infanticida, Mateus capítulo 2, versículo 16, diz assim: Quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, e em todas as circunvizinhanças, de acordo com as informações que tinha obtido dos sábios. Ele se sentiu ameaçado e enganado, por isso ficou muito irado. Bom, Provérbios 14, versículo 17, diz assim: A pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras. O homem que vive tramando ciladas é odiado. Então, esses são alguns exemplos de homens que deixaram a ira dominar a sua vida e acabaram cometendo atrocidades, matando pessoas. Então, a ira, quando somos dominados por ela, a gente faz coisas horríveis e depois, para se arrepender, e quando se arrependemos, é tarde para corrigir. Outra orientação: não ande com pessoas iracundas, pessoas que têm inclinação para a ira, aqueles que se iram com facilidade. A Bíblia diz: não ande com pessoas iracundas. Provérbios 29, versículo 19 diz assim: Melhor é morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta. Então tome cuidado com quem você anda, observe que tipo de pessoa, observe o comportamento, as atitudes dessa pessoa, se não é uma pessoa
iracunda, uma pessoa que se ira com facilidade. Provérbios capítulo 15, versículo 18 diz assim: a pessoa que se irrita facilmente provoca dissensões, mas o paciente acalma discussões. Então seja paciente. Pense antes de agir. Provérbios capítulo 22, versículo 24 e 25 dizem assim: não te associes com quem vive de mau humor, nem caminhes em companhia da pessoa iracunda, para que não te acostumes com seus modos e não acabes caindo em uma cilada mortal. Agora, algumas orientações para fugir da ira, para não deixar a ira te dominar. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27 dizem assim: estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha e não deis lugar ao diabo. Ou seja, nós temos o direito de ficar irado, dependendo da situação, mas não de externar a ira. Temos que dominar, temos que controlar, ser pacientes e também não deixar essa ira criar raiz dentro do nosso coração. O melhor a fazer é esperar, é sair do momento, da situação em que você está vivendo, para que essa ira vá embora, suma, para que ela não te leve a cometer atrocidades, a cometer loucuras. Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: assim, meus queridos irmãos, tendes este princípio em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar. Ou seja, a ira é o último recurso, nunca use ela, é o melhor fazer. Efésios capítulo 4, versículo 31 diz assim: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. A gente precisa eliminar tudo que é ruim e não deixar com que essas coisas nos dominem. A gente pode senti-las, mas não deixar externá-las, para que a gente não machuque alguém. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9 diz assim: não permitas que a irritação tome conta do teu espírito rapidamente, pois a ira habita no coração dos insensatos. Salmo 4, versículo 4 diz assim: estremecei de ira, mas não pequeis, refleti em vosso leito e acalmai. Romanos capítulo 12, versículo 21 diz assim: jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Só é possível vencer o mal, algo mal que alguém nos acomete, que alguém nos faz, fazendo o bem. Porque se nós fizermos e devolvermos o mal na mesma moeda, não vamos resolver nada, vamos piorar a situação. Eis o que a Bíblia diz sobre a ira. Eu vou ficando por aqui, obrigado pela sua companhia, que o seu dia seja um dia abençoadíssimo, cheio de notícias boas e de muitas alegrias. Até uma próxima oportunidade, até um próximo vídeo, querendo Deus. Tchau!